Boa noite, todo mundo. Vamos começar mais uma sessão didática. Hoje a apresentação é com o Dr. Lucas, preceptor, de medicina de emergência, e o tema é meningite bacteriana. Obrigada, Lucas. Pode começar. Beleza, então, boa noite para todo mundo. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre a meningite bacteriana. Vamos lá, se vocês tiverem alguma dificuldade aí com o áudio, alguma coisa, vocês me falam. A tela não está aparecendo para mim, não. Olha aí, não? A tela parou de compartilhar, Lucas. Sério? Ixi, Sério. Peraí. Olha se voltou. Ainda não. Peraí. O funcionamento foi interrompido inesperadamente. É necessário reiniciar esse dispositivo se você não conseguir reiniciar a transmissão do Zoom. Vou tentar de novo aqui, vou compartilhar de novo. Parece que agora vai dar. Aí. Beleza. Continua aparecendo? Tá carregando aqui. Aí, deu. Ótimo. Então, beleza, turma, vamos lá. Bom, o primeiro a falar sobre a meningite foi esse camarada aí, o Robert White. Ele nasceu em 1914, morreu em 1766, numa época em que a meningite, né, assim, se você tivesse o azar de pegar alguma dessas bactérias, infelizmente você ia ter provavelmente a morte, né, como destino, né? Assim, a meningite nesse tempo ela tinha praticamente 100% de mortalidade. E o que é então a meningite, né? A gente tem que entender um pouquinho aqui sobre as meninges. Então, ela se distribui em dura mater, né, aracnoide e a pia mater. A meningite, ela acontece aqui nesse espaço, aqui no espaço subaracnoide, né? Então, é onde a gente tem a gente tem a presença do líquor também, tem a presença aí de mais vasos. Então, geralmente é onde a doença se instala, principalmente quando ela acontece por disseminação hematogênica. O líquor, ele resulta, então, de uma secreção, filtração do plasma arterial. Ele é formado nos ventrículos encefálicos, no ventrículo lateral, terceiro e quarto ventrículo. Em seguida, ele vai para o espaço subaracnoide, vai para os hemisférios cerebrais e para a medula espinhal. E para que serve o líquor? Ele serve para proteção do sistema nervoso central, né? Assim, por exemplo, proteger contra trauma. Ele é o local que a gente vai ter aí a circulação, né, de fármacos, dos antibióticos e tudo mais. Ele regula a pressão intracraniana e ele contém as células de defesa. A quantidade normal do líquor é em torno de 125 a 200 ml. A pressão dele normal é de 18 a 25 centímetros de água no paciente que está sentado, de 5 a 18 centímetros de água no paciente que está em decúbito lateral. Ele é incolor, translúcido,
Tem poucas células de defesa, geralmente de 3 a 5 por milímetro cúbico, predomínio de linfócito. Tem 20 a 40 miligramas de proteína e a glicose, que varia aí de 40 a 80 miligramas e corresponde aí a mais ou menos 2/3 da glicemia. Um pouquinho sobre a epidemiologia, aqui o nosso slide patriota, no Brasil, entre os anos de 2007 e 2020, a gente teve 265.644 casos. A principal causa é a meningite de origem viral, aí disparado 121.955 casos, seguindo da meningocócica, da pneumocócica e 43 mil casos, aproximadamente, de meningite que não foi identificado o agente etiológico. Aqui, só para a gente ter uma ideia, em 2018, a gente teve 1.117 casos de meningite meningocócica, com 225 óbitos. Isso representa ela teve uma letalidade aí em torno de 20%. A meningite pneumocócica a gente teve em torno aí de 1.000 casos, com uma letalidade de 31%. E aqui a meningite viral, a gente teve 8.578 casos, com uma letalidade aí de aproximadamente 1%. Tá? Eu tinha programado para mostrar a aula no computador, então estou sem conseguir mostrar aqui o que eu estou falando, o que eu estou querendo mostrar, mas eu estou falando essa coluna, pessoal, de 2018, tá? Só para a gente ter uma ideia aí como é que foi a mortalidade aí, e a incidência aí da meningite. A patogenia. A gente tem a via direta, né, que é a via de continuidade, geralmente é por traumatismo crânioencefálico ou raquimedular, sanguínea, né, uma infecção primária em qualquer parte do corpo, orofaringe, pulmão e intestino, e a contiguidade, que é a otite, sinusite e mastoidite. Aqui é só a figura aí mostrando a presença, por exemplo, do meningococo, né, no líquor, que é um diplococo gram-negativo, e na foto aí da direita, o pneumococo, que é um diplococo gram-positivo, né? Essa é só uma representação dessas bactérias aí no líquor. Bom, então, o meningococo, o sítio de entrada dele geralmente é nasofaringe, ele acomete todas as idades, né? Geralmente não tem nenhum fator assim predisponente, raramente está associado com a deficiência de complemento. O pneumococo, ele pode estar na nasofaringe também, né? Pode ter uma extensão aí direta também, pode através de alguma tipo de fratura aí da face e tudo mais. Outras bactérias, por exemplo, como a listéria, ela pode ter como porta de entrada aí o trato gastrointestinal, placenta, geralmente acomete aí adultos mais velhos e neonatos. E uma bactéria que também é mais importante para a gente, que é o hemófilos, né, influenza, que geralmente também ele tem como porta de entrada aí mais comum a nasofaringe, e acomete crianças, adultos, né, que não foram vacinados. Então,
essas são as principais bactérias causadoras aí e os seus sítios de entrada. A fisiopatologia, ela acontece, né, que um foco mais nessa invasão aí da corrente sanguínea, acontece quando a bactéria ela consegue atingir ali o espaço subaracnoide. Isso vai gerar uma cascata inflamatória, levando a um edema celular, aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica, levando a um edema vasogênico, a hidrocefalia e aumento da pressão intracraniana. Ixi. Estão conseguindo ver, pessoal? Deu uma interrupção. Parou de compartilhar, Lucas. Espera aí. O Google... Espera aí. Voltou? Tá voltando. Apareceu? Apareceu, falta só aparecer o slide seu. Isso, agora apareceu, manifestações clínicas. Ah, ótimo. Vamos lá, pessoal, desculpa, mas problema aqui. Vamos ver. Então, as manifestações clínicas, geralmente a gente tem febre, rigidez de nuca e confusão mental. Lembrando que a minoria dos pacientes, eles vão apresentar essa tríade, né? Só 45% que vai ter realmente aí todos esses sintomas. Em torno aí de 84% vai apresentar uma cefaleia intensa, 62% náusea, 71% vai ter um Glasgow menor do que 14, 74% vai ter febre e rigidez de nuca, mas 95% dos pacientes eles vão ter pelo menos 2 desses 5 sintomas. E aqui... Ai, meu Deus. Saiu de novo, gente? Saiu. Eu vou tentar aqui mais uma vez. Olha, voltou ou não? Não, ainda não. Ainda não. Engraçado que, assim, a internet está boa, a voz não está travando, nada disso não, né? Não. É só uma coisa do iPad mesmo. Está voltando agora. Tá. Eu vou tentar... Assim vocês estão conseguindo ver? Estamos. Tá. Eu vou tentar ir passando assim para ver se ele para de travar. Tipo, vou descendo os slides assim. Tranquilo. Então, vamos lá. As manifestações menos comuns que a gente tem na meningite bacteriana seriam as convulsões, 23%, déficits focais, 22%, afasia, M ou monoparesia, 13% desses pacientes vão estarem comatosos, 9% vão ter paralisia de nervos cranianos,
8% erupção cutânea e 4% papiledema. Aqui, uma característica assim, dessas duas bactérias, por exemplo, a Listeria, ela está mais associada a convulsões, está mais associada também a déficits neurológicos focais e também a romboencefalite, né, que é a ataxia, paralisia dos nervos cranianos e nistagmo. Já o meningococo, a gente observa mais a presença aí de petequias e púrpuras palpáveis. Beleza. Sinais de irritação meníngea. Então, a gente tem Kerning e o Brudzinski. O Kerning é a flexão ali da coxa sobre a bacia, né? E daí a gente tenta fazer uma extensão da perna. Quando a gente faz essa extensão, a gente observa uma flexão ali da perna contralateral. Não sei se tem acadêmico aí, mas eu separei um videozinho aqui para ficar mais fácil, né, assim, o entendimento. O sinal de Brudzinski, então, é a flexão da região cervical sobre o tronco e a gente observa a flexão das duas pernas. Então, só para a gente... Bom, deixa eu tentar colocar no modo apresentação para ver se eu consigo rodar o vídeo aqui. Vamos ver. Caiu. Vixe, saiu de novo, Lucas. Vamos... Eu vou... eu vou deixar sem. Depois só a galera ver lá no YouTube também, que é fácil. Deixa eu voltar aqui rapidão. Então, beleza. Depois, quem ficou com alguma dúvida, assim, né, só digitar lá no YouTube, não é difícil de achar, não. Mais para os acadêmicos mesmo. A grande questão, pessoal, é que esses sinais, eles são muito pouco sensíveis, né? Eles são até muito específicos, mas eles são pouco sensíveis. Então, a gente acha na literatura aí a sensibilidade variando de 2% a 10%, né? Então, é um pouco mais difícil da gente encontrar e ver isso na nossa prática aí do dia a dia, né? E o laboratório? Então, o líquor ele deve ser obtido em todo paciente que tem uma suspeita ali de meningite, deve ser colhido, exceto se tiver alguma contraindicação ali para a realização do procedimento. E como que o líquor ele se manifesta na meningite bacteriana? Então, geralmente, ele tem uma pressão de abertura aumentada, tem uma celularidade também aumentada, né? Assim, comparando aqui com a meningite viral, que a gente vai ter uma celularidade aí entre 5 e 500. Na meningite bacteriana, a gente tem essa celularidade aí acima de 1000. Na bacteriana, a gente tem um predomínio de neutrófilo. Na viral, a gente tem aí mais linfócito, monócito. A glicose na meningite viral, geralmente normal, na bacteriana, geralmente menor que 40. A proteína na meningite viral, menor que 100, geralmente. Na bacteriana, ela está maior do que 100. Outros exames, né? Por exemplo, a procalcitonina, agora falando de exame de sangue, geralmente a gente tem uma procalcitonina elevada, né? Na bacteriana, viral ela é baixa. Proteína C reativa, também a gente tem um PCR
costuma ser mais alto na bacteriana, e aquelas outras situações de doença bacteriana grave, né? Que a gente pode observar disfunção renal, aumento de bilirrubina, né? Esses pacientes, às vezes, que têm um quadro séptico mais grave, né? Então, mas aqui eu quis focar um pouquinho mais no líquor aí, só para a gente ver um pouco essa diferença aí entre o líquor da meningite bacteriana e da viral. E vale a pena a gente solicitar hemocultura? Bom, as hemoculturas, elas são positivas em 50% a 90% dos pacientes com meningite, né? Então, principalmente quando a cultura do líquor vem negativa ou quando a gente tem ali uma incapacidade, uma dificuldade para poder fazer a punção licórica e a gente já precisa iniciar um antibiótico rápido, né? Então, vale a pena coletar as hemoculturas. Né? Assim, suspeitou de meningite, vamos colher o líquor, mas a gente pensa também em fazer hemocultura. E um outro ponto assim, importante é a realização da tomografia de crânio antes da punção. Então, em quem que a gente deve fazer a TC antes de realizar punção licórica? Principalmente em pacientes que têm imunossupressão, HIV, né, tem transplantado, né, toma algum remédio imunossupressor, história de doença do sistema nervoso central, né, tem uma massa, teve um AVC recente, alguma coisa assim. Quem teve uma crise convulsiva, mas não tem história de epilepsia, um paciente que tem papiledema, um paciente que está rebaixado, a literatura coloca aí Glasgow menor que 13, mas algumas outras referências colocam para a gente um Glasgow menor que 11, e quem tem um déficit neurológico focal. Então, aqui, em hipótese nenhuma, a gente deve atrasar o início do antibiótico para a realização de uma tomografia, ou porque, às vezes, né, sei lá, tem que fazer uma punção licórica, aí não tem material, né, às vezes a pessoa não tem expertise ali para poder colher. Então, assim, se vê que vai atrasar o início do antibiótico por conta de tomografia, ou para realizar a punção licórica, está errado, tá? Tem que iniciar um antibiótico de maneira mais precoce possível. Essas diretrizes, as diretrizes suecas de 2009, eles removeram a alteração do estado mental como uma contraindicação à realização da punção licórica sem exame de tomografia. O efeito dessa mudança foi avaliado no estudo retrospectivo que utilizaram esses dados suecos. Então, depois que eles mudaram isso, eles viram que o tratamento adequado ele foi iniciado mais ou menos 1,2 horas antes, a mortalidade foi menor, 7% versus 12%, o risco de sequela reduziu de 38% para 49%, só que a grande limitação desse estudo, pessoal, é que os pacientes que fizeram a tomografia antes da punção licórica, eles estavam mais doentes, né? Então, isso é um estudo que tem esse risco de viés. Então, uma tomografia também normal, né, nem sempre significa que a punção licórica vai ser segura. Então, se a gente tiver ali um paciente que tem sinais clínicos de herniação iminente, um paciente que está tendo uma piora do nível de consciência, né, que está assim, mais rebaixado, que tem alteração pupilar. Então, assim, independente do resultado da tomografia, a gente deveria segurar um pouquinho a punção licórica, sabe, nesse momento. Então, se a clínica falar, né, assim, a favor de que
a gente pode estar caminhando ali para uma herniação, nem com uma tomografia normal a gente deveria fazer a punção licórica. Beleza. E o diagnóstico? O diagnóstico, a gente vai ter o paciente ali com febre, sinal de irritação meníngea, e a gente vai ter o isolamento da bactéria no líquor, através da cultura, né? Ou o diagnóstico a gente pode obter também isolando a bactéria na hemocultura, mas uma pleocitose no líquor, isso também seria um critério assim de diagnóstico. Beleza. Tratamento. Bom, o tratamento, a gente deve sempre iniciar um tratamento empírico, né, pensando ali, olhando, observando a idade do paciente e as comorbidades ali existentes, e lembrar, né, disso, que é uma emergência. Você pensou em meningite, beleza, vamos colher um líquor rápido, né, assim, a gente vai conseguir obter esse líquor, né, de maneira mais rápida, a gente aguarda. Agora, se for acontecer algum atraso, por qualquer motivo, iniciar antibiótico, tá? E aí vem o papel das hemoculturas, que vão ajudar especialmente nessa situação que a gente tem que iniciar um antibiótico antes da coleta do líquor, né? Os principais antibióticos aí no tratamento da meningite são as cefalosporinas de terceira geração, então a cefotaxima, ceftriaxona. Então, eles são os fármacos de escolha para o tratamento empírico. Eles vão ter uma boa ação, que é uma ação bactericida contra o meningococo, pneumococo, hemófilos. Eles têm uma elevada concentração aí licórica e têm uma baixa toxicidade. Lembrando que se a gente pegar uma cultura que a gente tem ali um pneumococo resistente à penicilina, a gente também tem um risco, né, desse pneumococo ser resistente à cefalosporina de terceira, né? Então, a gente teria que pensar em acrescentar, modificar o antibiótico. Nas diretrizes da Europa e dos Estados Unidos, por conta dessa resistência um pouco maior aí do pneumococo às cefalosporinas, eles aconselham que no tratamento empírico a gente acrescente a vancomicina, sabe? Aqui para a gente tem algumas referências que colocam aqui, né, em guidelines brasileiros, tem algumas referências que colocam essa questão aí da associação, para a gente usar a vancomicina associada à cefalosporina, principalmente em grandes centros, né, em grandes cidades, que a gente teria um risco aí um pouco maior de ter um pneumococo, às vezes um pouco mais resistente. Mas, por exemplo, o Guia de Vigilância à Saúde de 2017, se você for olhar lá, ele coloca só realmente o ceftriaxona como uma opção aí de tratamento empírico inicial. Então, aqui, paciente de 5 a 60 anos, que tenha ali um agente etiológico provável, um meningococo ou pneumococo, a gente pode iniciar um tratamento empírico com ceftriaxona e vancomicina. Para os pacientes acima de 60 anos, que aí vão ter, além do pneumococo e meningococo, hemófilo, listéria, uma enterobactéria, é recomendado que a gente acrescente, além da vancomicina, a ampicilina. Paciente de qualquer idade com traumatismo aberto ou penetrante, craniano ou raquiano,
a terapia aí recomendada seria ceftazidima e oxacilina. Se for num paciente aí no pós-operatório de neurocirurgia, punção lombar, a terapia recomendada é com vancomicina e ceftazidima. Para os pacientes que estão imunocomprometidos, seria o ceftriaxona e ampicilina. E o papel da dexametasona no tratamento da meningite? Tem esse excelente podcast aí do Tópicos em Clínica Médica, o episódio 103, que a gente aborda essa questão. Eu sou suspeito para falar desse podcast aí, que realmente ficou muito bom, muito bacana. A dexametasona, ela deve ser dada para todo paciente com suspeita de meningite. Então, a gente deve realizar a dose antes ou no momento da administração do antibiótico. Tá? Se você esqueceu, chegou lá, você deu o ceftriaxona, né? Deu lá 2 gramas de ceftriaxona. Passou 1 hora, você lembrou, putz, tem que dar Dexa. Já era. Tá? Não é recomendado dar Dexa depois do antibiótico. Tá? Então, ou você dá antes, 15 a 20 minutos, ou no momento do antibiótico, mas se passar um tempo, aí a gente já perde, como é que fala? A dexametasona já não vai ter nenhum tipo de eficácia. O que os estudos mostraram? Eles mostraram que a dexametasona ela diminui a taxa de perda auditiva e outras complicações neurológicas, e ela tem um impacto também na mortalidade. Só que a Dexa ela só é benéfica para o pneumococo, né? Para o streptopneumonium. Então, se por acaso, ao longo, né, da investigação, a gente observar que cresceu alguma outra bactéria, a gente está autorizado a suspender a dexametasona, tá? Então, recapitulando, administrar de 15 a 20 minutos antes ou no momento do antibiótico. A dose é uma dose de 0,15 miligramas quilo, de 6 em 6 horas, ou 10 miligramas de 6 em 6 horas. O tempo, 4 dias. E se for essa bactéria, então, diferente do pneumococo, qualquer outra bactéria, a dexametasona não demonstrou nenhum tipo de benefício, a gente deve suspender. Aqui uma recomendação que nos pacientes com meningite pneumocócica, que a gente entra com a dexametasona, é sugerido adicionar rifampicina ao esquema de antibiótico padrão, né, que seria o ceftriaxona e vancomicina, se os estudos mostrarem uma suscetibilidade ou resistência intermediária, uma concentração inibitória mínima maior ou igual a 1 micrograma por ml para ceftriaxona ou cefotaxima. Beleza. E com relação ao esquema de profilaxia para doença meningocócica. Isso sempre gera, né, assim, muita discussão. Quando chega um paciente, às vezes, com doença meningocócica, todo mundo do hospital quer fazer a profilaxia, né? O porteiro quer fazer, a enfermeira que fez a triagem quer fazer, a sala toda de emergência, todo mundo quer tomar, os médicos, os técnicos de enfermagem, e isso não tem indicação, tá? A indicação para profilaxia é para os contatos próximos, para aqueles contatos, né, para aquelas pessoas que vivem na mesma casa, ou às vezes é uma pessoa que trabalha ali, né, próximo ao paciente, ou às vezes um colega ali da escola, né, que também tem um contato ali mais próximo. Então,
se você atendeu, se você, né, às vezes até entubou ali o paciente, não tem indicação de fazer a profilaxia para a doença meningocócica. Então, a profilaxia para os pacientes que são maiores de 18 anos, o indicado é o cipro, 500 miligramas, uso oral, dose única. Para pacientes aí, adolescentes, você pode utilizar ceftriaxona, 125 miligramas intramuscular, menor de 12 anos, e 250 intramuscular para os maiores de 12 anos. Então é isso, pessoal. Desculpa aí os problemas aí técnicos aí da apresentação, mas era isso aí que eu queria passar para vocês. Valeu. Se alguém tiver alguma pergunta. Grande Lucas. Eu tenho uma pergunta, Lucas. Eu não entendi o que você falou. A gente mesmo que participou da intubação do paciente com meningococo, a gente não faz profilaxia? As recomendações apontam para isso. Tem alguns locais que falam, tipo assim, se você, às vezes, fez uma intubação sem máscara, entendeu? Se, sei lá, que é uma intubação na urgência e tal, mas se você estava paramentado, usou a máscara direitinho, né? Mesmo a cirúrgica, não precisa fazer. Não precisa fazer. Agora, acho que é válido, assim, se você teve contato com secreções do paciente, o paciente, por acaso, sem máscara, tossiu em você, essas coisas assim, eu acho que é válido tomar, sim, a profilaxia. O que eles colocam, eles frisam muito isso, assim, do contato mais próximo, assim, né? Aquelas pessoas que têm um contato domiciliar, que, né, por exemplo, moram no alojamento, igual, por exemplo, lá em Ouro Branco, há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, teve um surto lá num alojamento de uma empresa e que foram vários casos de meningite meningocócica, foram 6, 7 ou 8 casos, não sei, mas eram todos os trabalhadores que estavam juntos ali no alojamento, entendeu? Então, o risco maior é para quem tem um contato mais próximo, para quem tem um contato ali mais íntimo, assim. Eles não colocam... Eu até se você teve contato com secreção, eu até fico na dúvida, assim, se teria essa indicação. Não, eu te confesso que eu não li sobre isso, mas, né, assim, se você entubou, se você estava paramentado, se você usou máscara e tal, também você não teria que fazer profilaxia, não. Aí a importância da paramentação, né? Para atendimento dos pacientes. Eu já entubei um paciente que depois fomos ver que era meningite e eu estava grávida. E aí a recomendação, inclusive, do Odilon é essa mesmo. Você usou máscara? Entubou com máscara? Então fica tranquilo. Até porque não ia conseguir tomar, né? Mas é isso mesmo. E agora eu acho que a gente viu, né, que o Covid, o papel de importância da máscara, que eu acho que a gente banalizava bastante antes. E agora, acho que para nós ela veio meio que para ficar, assim, mais para a gente ficar tranquilo mesmo. A máscara realmente tem um papel de proteger, né? Tem uma pergunta aqui, ó, do Marcos. Queria saber... Peraí que eu não consegui ler. Se caso o paciente já se apresente com petecas de admissão, fazendo pensar em meningococcemia principalmente, poderíamos deixar de iniciar a dexametasona ou deveria ser sempre baseado no crescimento do líquido ou cultura? Então, é recomendado que você inicie, né? Mesmo, às vezes, você tem uma clínica ali que você acha que talvez não sei, porque, assim,
o risco da dexametasona trazer algum efeito adverso é muito baixo. E se por acaso for o pneumococo e você não iniciar ali naquele momento, né, perdeu a chance. E a gente tem, né, assim, evidência que reduz mortalidade, reduz as complicações e tal. Então, mesmo nesses casos, estaria recomendado você iniciar, mesmo que você observasse ali as petequias e tudo mais, você fala, não, isso aqui tem grandes chances de ser um meningococo, mas é melhor iniciar. É melhor iniciar e aí, beleza. Até pelo GRAM, no líquor, você pode, se for o caso, depois suspender. Né? Você olha lá, veio lá um diplococo GRAM negativo, beleza. Você suspende a dexametasona, às vezes o paciente vai receber uma dose só, né? Porque até a segunda dose já deu para a gente ver o que tem no GRAM, pelo menos, entendeu? Se vier um diplococo GRAM negativo, dá para suspender. Parabéns pela aula. Eu tenho uma dúvida também. Tem um limite máximo para iniciar a profilaxia? Ou independente, assim, a partir do momento que desconfiar da meningite, pode fazer ou pode vencer o prazo? Assim? Na realidade, assim, deve ser iniciada o quanto antes, né? Assim, se houve uma suspeita, se né, o paciente ali, naquelas primeiras horas ali, você já observou que o GRAM veio lá, diplococo GRAM negativo. Então, em poucas horas, você já teria ideia de que pode ser um meningococo, né? Então, você deve dar profilaxia para os pacientes próximos. Mas o que eu li é sempre precoce, mas eu te confesso que eu não lembro ou realmente não sei se tem se existe essa recomendação, né? Assim, de um período máximo que ela poderia ser iniciada, assim. Não sei. Mas é um ponto importante, né? Mas certamente, quanto mais precoce, melhor. Algum caso específico, Sofia? Eu também não sei te responder, né? Sei lá, mora junto e aí só descobriu depois de 15 dias se vale a pena. Provavelmente não, mas... Pois é, mas eu tenho essa dúvida porque geralmente, Nath, às vezes ela pode estar ali colonizando também, né? Tipo, assim, eu não sei se valeria a pena, às vezes, fazer um swab para poder ver se vai aparecer ali algum diplococo ali, gram negativo, mas eu acho muito mais fácil dar 500 miligramas de ciprofloxacina, assim, mas eu tô falando não baseado Mas qual em foi a evidências. pergunta? Eu não entendi direito. Perdão. Quanto tempo que você pode dar a profilaxia, assim, se existe essa recomendação? Para o Um familiar. período máximo. A última vez que eu estudei, o UpToDate colocava 14 dias. Que 14 depois de 14 dias? dias não tinha benefício da exposição. Não, bacana. Mas isso... Em que o O diagnóstico João demorou. Marco conferiu, falou que 14 dias, isso mesmo. Até 14 dias. Mas assim, eu lembro que depois disso não fazia muito sentido pelo que eles tinham estudado. Uhum. A recomendação do UpToDate é de até 14 dias, o que ele fala é que após 14 dias não há benefício ou benefício é muito pouco. E que normalmente a pessoa que tem um contato próximo apresenta sintomas em até 10 dias, mas há relato de apresentar sintomas após 10 dias. Mas ele não cita categoricamente benefício antes de 14 dias. Ele cita benefício limitado ou falta de benefício após 14. Então, acho que 14 é um bom corte. Uhum. Agora, uma coisa que você falou, e falou até bastante, Lucas, que eu achei muito importante, é assim, pensou, você trata. Exato. Você não fica enrolando. Não, a punção, o neuro vai chegar daqui 2 horas para fazer a punção. Não, inicia o tratamento e depois você vê a cultura, a punção, essas coisas.
exato. E aí é que vem a importância, né? Às vezes a gente não linka a questão da hemocultura, porque a hemocultura não tem uma taxa baixa de positividade, né? Assim, é de 50% a 90%. É alta. Então, é alta. Se bobear, é até mais alta do que pneumonia. Então, se você obter ali, né, a hemocultura, se ela crescer uma bactéria compatível ali com a meningite, e depois você colher o líquor mostrar aquelas alterações, você já tem um diagnóstico também, né? Então, lembrar disso, ó, não deu para mim colher o líquor, vou iniciar um antibiótico o antibiótico e o corticoide e vou colher hemocultura, né? Não esquecer disso. Ô, Luquinhas, outro dia a gente fez um just in time rapidinho, só porque o paciente já estava com antibiótico, a gente queria saber se valia a pena ou não colher ainda o líquor. Uhum. E aí foi exatamente isso que a gente encontrou, que colheu a hemocultura, colheu. O líquor, se você der a primeira dose, ele vai demorar 24 horas para começar a alterar. Então, você tem 24, depois do antibiótico você der. Então, você tem 24 horas para correr atrás disso. Uhum. Então, assim, esse é o menor dos seus problemas. Na dúvida, não preocupa com o líquor mesmo, Exato. não. Foi a conclusão que a gente chegou. Exatamente. Até porque as outras coisas vão continuar alteradas, né? Tipo, a glicose vai estar baixa, a proteína vai estar alta e tal. Então, né, o que vai atrapalhar vai ser ali o GRAM e a cultura, né, do líquor, mas o resto a gente ainda pode encontrar, né? E outra coisa que eles colocavam era exatamente que se você tratou para o perfil epidemiológico certo, a chance de você ter êxito é muito grande. Se for algum germe atípico, vai crescer na cultura que você pegou do líquor 24 horas depois, porque aqueles antibióticos não têm cobertura. O importante é o paciente tratar a infecção. Isso acontecer se você tratar com o perfil epidemiológico certinho, na grande maioria das vezes. Uhum. Pessoal, boa noite. Aqui é o Vitor, R2. É mais uma dúvida em relação ao grau de precaução para esse paciente, que eu nunca tive a oportunidade em nodilon, mas assim, considerando que é uma precaução por gotícula, eu manter o paciente 1 metro de distância de outros pacientes seria suficiente? Ou não sei como é que vocês fazem em nodilon, sabe? Eu acho que o ideal seria esse paciente, nessas primeiras 24 horas do tratamento, ele ficar se possível, em isolamento, vamos dizer assim, um isolamento total, assim, sabe? Assim, tipo, se desse para ter um quarto separado, alguma coisa assim, eu acho que seria o mais adequado, mas muitas vezes essa não é a nossa realidade, né? Mas eu não sei, assim, se alguém quiser comentar, eu não sei se ficar uma distância boa aí, de 2 metros, se seria eficaz. Uma vez eu conversei com o Emerson, ele disse que as primeiras 24, 48 horas, o ideal até a antibiótico terapia fazer efeito seria isolamento e não esquecer de colocar máscara cirúrgica no paciente, né? Não precisa ser N95, uma máscara cirúrgica já é suficiente. O isolamento, tipo, deixar o paciente no quarto isolado, seria o ideal, tá. Isso. Mas a nossa realidade, infelizmente, não é essa. Uhum. Eu tive uma experiência no Nossa Senhora Aparecida, a gente conseguiu deixar o paciente num quarto de isolamento, como se fosse de tuberculose. Aí ele ficou no quarto isolado, todo mundo paramentava para entrar, então assim, deu certo. Uhum. Isso, tipo, é uma dúvida que eu tenho, porque na teoria é gotícula, então não é aerosol. Então, assim, não teria necessidade de você deixar o paciente num quarto isolado. Então, o paciente usando máscara e a gente usando máscara e mantendo afastamento de 1 metro, mais de 1 metro, assim, eu acharia que seria suficiente, mas eu realmente não sei.
Uhum. A sala de emergência, na era pré-Covid, né, a gente tratava os pacientes como se fosse isolamento respiratório mesmo. Então, tipo, todo mundo da sala colocava máscara nas primeiras 24 horas, deixava ele com um biombinho, assim, que é o que a gente conseguia, porque ele não tinha condições, se ele estava na sala de emergência, é porque ele tinha que estar lá, né? Senão eu já tinha recebido alta, às vezes, ou quando não tem vaga, né? Mas era isso, primeiras 24 horas mesmo. Se não me engano, eles têm até uma recomendação de 3 doses de antibiótico, ou as 2, enfim. Existe uma recomendação em cima disso, para o mundo não ideal, sabe? Mas aí acho que é mais institucional mesmo. Uhum. Mas em questão de CTI, o CTI 4, eu lembro que a gente já teve o leito 10 do CTI 4, porque os CTIs não respeitam isolamento, né, no Odilon. Eles não são separados eles não têm a separação mesmo física. O CTI 4, ele ganhou o leito 10 de isolamento, que aí ele é todo isoladinho, com pressão negativa também para esses pacientes. Mas isso, aí o Covid chegou, infelizmente, teve que perder isso, mas era assim. O Léo tá aí? Ou não? Não. Bueno. Tô aqui. A gente teve um caso lá na UPA, não sei se você lembra, de um rapaz jovem que ele fez uma meningococcemia e a apresentação dele foi, tipo assim, 12 horas, já estava hipotenso, um menino, 26 anos, tinha umas lesões, umas petequias, né? E tal, umas púrpuras. Aí a gente olhou, a gente já começou essa reflexão, colheu cultura, mas ele não tinha nenhum sinal meníngeo, assim, nada, assim, parecendo que tinha um cometimento ali de sistema nervoso central. Mas aí a gente acabou levando ele para a sala de emergência e ele já estava, assim, já com algumas disfunções orgânicas, já hipotenso, mas ele melhorou, assim, rapidamente e depois, na hora que a gente foi ver a hemocultura dele, veio mesmo com Neisseria, né? Veio com meningococo. Eu não sei se você lembra desse caso. Lembro. Deve ter uns... Lembro porque foi muito surpreendente a melhora dele. Né? Normalmente os casos ruins em vez de melhorar. Foi uns 3 anos atrás, assim, mais ou menos. Mas foi bem interessante e a resposta ao antibiótico foi, assim, fenomenal. Assim. Muito boa. Fez até a gente repensar o diagnóstico. Só para falar que eu tô aqui. Beleza. Na realidade, eu puxei assunto com você só para ver se você estava aí mesmo. Ver se está prestando atenção. Ver se você está prestando atenção. Oh, meu Deus. Ô, gente, mais alguma pergunta? Se não, então, muito obrigada, Lucas. Ô, Lucas. Aí. Oi. Beleza? Doutor Lentes. Tava faltando. Como é que vai o senhor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem também. Deixa eu te falar. Você, nessa aula aí, porventura da casa, você topou com algum aspecto covidesco aí? Como é que é? Não entendi a pergunta. Algum aspecto da Covid? Eu sei da que não Covid, era o foco, mas isso. Levando ao cometimento... Não vi, assim, na realidade. Não, porque a gente focou mais na meningite bacteriana, mas acabou que eu não vi. Não sei te falar, beleza. assim, como é que está. Era só esse, né? Mesmo. Mas acho que é até ponto para uma aula isolada mesmo. Oi. Uma vez eu tive um caso no Covid, de uma paciente Covid confirmado, que ela teve uma apresentação muito bizarra, assim, na verdade, fechou mais uma encefalopatia pelo Covid. Na época, eu estava com o Arlen na enfermaria e a gente pesquisou, foi na época que eu estudei o assunto, como era muito recente o Covid, né, a gente não tinha muitos dados sobre isso, mas tinham alguns relatos de caso de encefalopatia pelo Covid, assim, só pelo Covid. E aí, na época que eu estudei, eles até falaram do rendimento do RT-PCR no LICO, sabe? Que era muito ruim.
Mas, assim, muito pouco dado, né? Muito pouco paciente com esse acometimento, mas na época eu vi que tinha um acometimento isolado do sistema nervoso central pro Covid. Ô, Mairinha, eu não sei se foi o caso, mas a gente teve uma paciente lá de encefalite mesmo. Isso. Não, o nosso não foi encefalite, foi uma encefalopatia mesmo. Entendi. A gente teve uma encefalite com ressonância com padrão de encefalite. Que até foi no 3º andar, mas eu não sei como que ficou. No pós-Covid, ela conseguiu fazer a ressonância, ela tinha um padrão de encefalite. É muito raro mesmo, não. né? Assim, a Luana até comentou que a gente deveria publicar o caso, né? Que foi um caso super interessante, assim, porque realmente a única apresentação dela foi confusão mental e só. A gente chegou a funcionar, fizemos TC, fizemos tudo e realmente não encontramos nada. E aí ela foi melhorando da fase aguda do Covid, bem na fase, né? A fase crítica da doença, passada a fase crítica da doença, ela recuperou completamente. Foi bem interessante. No Ipseng eu vi um caso de um senhor que a apresentação dele foi uma cefaleia, mas que ela era muito estranha, porque ela era em couro cabeludo, assim, ele conseguia delimitar certinho, até, só que não casava com um dermátomo, sabe? E era muito intensa, era uma coisa muito, muito gritante, assim. E o diagnóstico final dele foi de meningoencefalite mesmo, por Covid. Esse caso ficou, para mim, esse pessoal até ia publicar também, esse caso lá. Excluíram todos os diagnósticos e tal, etc. Não, aí eu já não acompanhei na enfermaria, óbvio, mas ao internei para neuro e uma equipe de neuro lá, eu acho bem legal, e chegaram a esse diagnóstico final. É só uma coisa para ficar no espectro aí, né, na hora que a gente estiver analisando. Muito bem, gente. Obrigada, Lucas. Foram ótimos. Obrigada, pessoal. Hoje vocês até participaram mais, hein? Estava um tempo sem participar aqui. Por estar até falando agora. Que bom. Então, beleza, gente. Eu que agradeço. Desculpa aí os problemas técnicos aí novamente. Imagina. Valeu, Lucas. Valeu. Ótima aula.